Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de continuidade de funções. Essa matéria de continuidade é uma aplicação da teoria de limites e nós vamos usar essa teoria para dizer se eu posso traçar uma função, o gráfico de uma função, sem tirar o lápis de cima do papel. Mas para isso nós temos que trabalhar dentro do domínio da função. Deixa eu colocar aqui a definição do que é continuidade. E aí a gente vê com exemplos que a matéria é bem simples de ser desenvolvida. Vamos lá. Você deve perceber aqui que o A vai ser um ponto do domínio. E se eu especificar esse ponto como um ponto fixo, que eu queira estudar, nós vamos dizer que se o limite de f de x, quando x tende a for igual a f de a, que a função é contínua no ponto A. Caso contrário, ela é descontínua no ponto A. Eu vou começar aqui com um exemplo para você perceber como é que a gente pode fazer para discutir a continuidade de uma função. Eu vou pegar uma função bem simples que vocês conhecem bem. Então eu começo aqui com a função f de x igual a 2x menos 1. Vocês devem perceber o seguinte, em toda a extensão do domínio, só lembrando, domínio é esse conjunto que a gente coloca aqui, esse aqui é o contradomínio, que vai conter a imagem da função, que são os pontos, que quando eu substituo x, eu encontro o valor de y. Vocês devem perceber que não há como ter descontinuidade nessa função. Qualquer ponto, qualquer valor que eu coloque aqui para x, eu vou ter um valor de y, de forma que eu sempre vou ter um limite de f de x. Quando x tende a igual a f de a, vai ficar 2a menos 1. Então não tem nenhum problema com essa função. Agora, eu posso definir essa função em duas sentenças, de maneira que eu tenha uma possível descontinuidade nela. Aí vocês vão entender que eu posso incluir uma descontinuidade ou não. É só eu fazer isso aqui. Ó. Considera essa função aqui. Ó. Vou colocar o g de x igual a 2x menos 1, que multiplica x menos 2, e eu divido ao mesmo tempo por x menos 2. Vocês devem observar que o x igual a 2 não pertence ao domínio de g. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando com zero no denominador e zero no numerador. Mas se eu cortar isso aqui, ó, eu volto para a função anterior. Então, o domínio de g é igual ao domínio de f, exceto no ponto x igual a 2. Aliás, essa função é totalmente igual a f, com exceção do ponto x igual a 2. Aí você observa o seguinte. Se eu colocasse nessa função f aqui, x igual a 2, nós teríamos aqui f de 2 igual a 2 vezes 4 menos 1, 3. Então, se eu definir a função g, em vez do jeito que está aqui, se eu definisse agora a função g dessa maneira aqui, essa função seria contínua. Por quê? Observa a primeira coisa aqui que g, nesse caso aqui que eu coloquei, né? Quanto é que é o g de 2? O g de 2 vai ser 3, está aqui. Né? E eu posso calcular qual é o limite de g de x quando x tende a 2. E isso aqui vai ficar igual ao limite de 2x menos 1, que multiplica x menos 2 sobre x menos 2. Quando x tende a 2, eu vou poder cortar esse com esse, de maneira que eu vou ficar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, eu tenho aqui que o g de 2 é igual a 3, o limite de g de x quando x tende a 2 vai dar 3. Essa aqui vai ser uma função contínua. Eu teria essa função descontínua se eu alterasse aqui o 3, em vez de colocar 3, colocasse qualquer outro número. Aí nós teríamos uma função descontínua. Vamos analisar o gráfico dessa função, considerando aqui uma possível descontinuidade. Então nós temos aqui a função g, que é dada por essa lei que nós já estudamos. Você deve perceber que eu poderia aqui usar a distributiva. Aí você teria algo do gênero. Eu multipliquei esse por esse, depois esse por esse por esse. E você teria algo do gênero g de x igual a... Aí a gente pode colocar assim, 2x ao quadrado, fazendo aqui a distributiva, menos 5x mais 2, dividido por x menos 2. Aqui, se x
diferente de 2, ou então, aí eu boto aqui um número, eu vou botar 3, que nem no outro, 3 se x igual a 2. Nós temos aqui a nossa função, o domínio dela, dessa forma aqui que está estabelecida, o domínio dela é reais, porque apesar do 2 não estar pertencendo à sentença de cima, nós temos aqui um valor para o x igual a 2, então a gente pode avaliar o gráfico dessa função aqui. Só lembrando, como você já sabe aqui que esse gráfico vai ser uma reta, porque vai ser a reta do x menos 1, porque eu posso cortar em cima e embaixo o x menos 2, basta eu avaliar então a reta y igual a 2x menos 1, extraindo o ponto x igual a 2. Então vamos fazer isso. Então aqui, ó, no caso que a gente tem, o que eu tinha aqui na função? Eu peguei y igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 2 vezes por x menos 2, e nesse ponto aqui, onde o x foi igual a 2, que ela não é definida pela sentença de cima, vai ser definida pela sentença de baixo, eu coloquei ali que quando x é igual a 2, y é igual a 3. Então eu posso aqui fazer aqui como se tivesse aqui uma bolinha fechada. Para o x igual a 2. Se eu quisesse aqui definir ela de forma diferente, eu, por exemplo, em vez de f de 2 igual a 3, eu colocasse f de 2 igual a 1, por exemplo, como é que ficaria essa função? Ela ficaria aqui, voltando então, tirando ali a parte de dentro, a gente teria isso, e eu teria aqui, nesse ponto aqui, por exemplo, quando eu estou trabalhando aqui, em vez de g de x igual a 3 quando x igual a 2, em vez disso aqui, colocasse g de x igual a 1 quando x igual a 2, nós teríamos aqui, quando x fosse igual a 2, eu teria esse ponto aqui da função. Aí eu colocaria aqui fechado. Então nós teríamos, observe bem, que se eu fosse traçar com um lápis, o lápis viria aqui andando, nesse ponto aqui exatamente, eu tenho que tirar o lápis, preencher embaixo e volto no ponto e continuo a função. Tá? Eu fiz aqui, no caso teria que aparecer aqui a reta sem nenhum preenchimento no meio, né? Com uma bolinha aberta. Como a gente está aqui no vídeo, eu posso fazer aqui. Tá? A bolinha aberta então ficaria daquele jeito ali. Se eu quisesse definir a função como eu coloquei embaixo. Mas como eu defini ela anteriormente, que o g de 2 igual a 3, nós poderíamos colocar essa bolinha fechada lá dentro e a função seria contínua nesse caso. Então essa é a noção de continuidade que nós temos. Eu tenho que ter uma função definida no dado domínio, e se eu não tirar o lápis para traçar essa função, você tem que essa função é contínua. Eu vou traçar duas funções aqui que vocês vão ver que não tem sentido fazer uma discussão sobre continuidade, uma vez que eu não vou ter a definição da função nos pontos que eu vou estar colocando. Observa bem esses dois exemplos aqui. Ó. Nesses dois exemplos aqui, você deve observar que eu não tenho como definir a função em x igual a 2. Eu tenho aqui, no caso, uma divisão por 0 em x e uma divisão por 0 em g, quando x for igual a 2. Então, o domínio tanto de f igual a g vai ser todos reais, exceto x igual a 2. Nesses casos aqui, não adianta eu querer colocar um ponto, definir um ponto na função que eu vou conseguir remover a descontinuidade. Tá? Não é possível fazer isso. A primeira, quando x tender a 2, o resultado vai ser mais infinito. E no g, o limite lateral à esquerda e à direita são diferentes. Eu acho que a melhor maneira de nós enxergarmos isso é utilizando o GeoGebra. Vamos dar uma olhadinha aqui no GeoGebra para você perceber isso. Então aqui no GeoGebra, você observa bem a função f, ó, que é a função f de x igual a 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Você deve observar ó, que ela, conforme se aproxima de x igual a 2, ela vai cada vez subir mais. Inclusive eu posso colocar a reta aqui x igual a 2 para você verificar que ela vai se aproximar de x igual a 2, mas nunca vai tocar. Não importa o quanto eu subo aqui, ela nunca vai tocar na reta x igual a 2. Não adianta eu colocar um valor aqui do tipo f de 2 igual a 10, que eu não vou conseguir remover essa descontinuidade. Ela vai continuar existindo. A mesma coisa acontece com a função g de x, deixa eu diminuir ela aqui para você ver, igual a 5x menos 1 sobre x menos 2. Diferentemente da outra, que ambos os ramos da função subiam, aqui uma sobe e uma desce. Então,
apesar do x igual a 2 não estar no domínio, em todos os outros pontos essa função vai ser contínua. E não há sentido eu falar em descontinuidade de x igual a 2, porque x igual a 2 não existe no domínio. E se eu definir um ponto aqui para x igual a 2, ela nunca vai ser contínua. Diferentemente do primeiro exemplo, que era uma descontinuidade que eu conseguia remover. Eu botava um valor para a função e a função passava a ser contínua. Nesses dois casos aqui, na verdade, nós não temos como fazer isso. Não adianta eu querer colocar um ponto ali e tornar a função contínua. Ou seja, apesar de eu colocar o domínio dela como reais, se eu colocar x igual a 2 definido na função, então eu coloco uma imagem para x igual a 2, isso não vai adiantar para remover a descontinuidade. Eu vou continuar tendo uma descontinuidade na função. Mas naquele caso, que a gente estudou anterior, nós podíamos, colocando um ponto adequado, remover a descontinuidade. Pessoal, então aqui essa é a teoria que nós precisamos para estudar a continuidade de funções. Agora vamos a alguns exercícios para a gente treinar a matemática que está por trás. Fica aí, fica aí. Tá bom, dá tempo. Qual é o problema? Está vermelho. Olha. O Mr. Bean às vezes merecia tomar uns cascudos, né? Bom, vamos lá. Verifique se a função f abaixo é contínua no ponto especificado. Aí me dá a função aqui f de x é igual a 2x mais 1 se x for diferente de 3 e 4 se x for igual a 3 e x igual a 3. O que a gente precisa fazer? Primeiro, aplicar a definição. Eu vou ter que calcular o limite de f de x quando o x tende a 3. Eu vou verificar se vai ficar igual ao f de 3. f de 3 aqui está dado, né? Ele diz que f de 3 é igual a 4. Então tem que verificar se o limite de f de x quando x tende a 3 é igual a 4. Então aqui vai ficar limite, é bem trivial esse exercício, 2x mais 1, quando x tende a 3, vai ficar 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Então você observa que o limite é diferente do valor da função no ponto x igual a 3. Então essa função não é contínua no ponto x igual a 3. Aqui no nosso segundo caso, nós temos a função definida em duas sentenças, e onde há uma descontinuidade no ponto onde a função é definida. Então a gente tem aqui f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, se x diferente de 1, e 2 se x igual a 1. O que nós precisamos saber? Se o limite de f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, vai ficar igual a 2. Se isso ocorrer, a função é contínua. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Isso aqui vai ficar igual a 0 sobre 0. Né? Porque vai ficar 1 ao quadrado, dá 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Então aqui vai ter limite de x mais 1, que multiplica x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Eu posso cortar, né, esse com esse, e aí a gente vai ter limite de x mais 1, quando x tende a 1, que vai dar 1 mais 1, que é 2. Então, nesse caso, como nós temos aqui f de 1 igual a 2, está dado aqui, ó. Então, nós vamos ter que a função é contínua em x igual a 1. Observe que nesse caso, a gente, com a introdução de um ponto, nós conseguimos remover a descontinuidade. Então, nós conseguimos passar o lápis no gráfico, em toda a extensão do domínio, sem tirar o lápis do papel. Se eu colocar qualquer outro ponto aqui, sei lá, 5 se x igual a 1, eu vou ter que tirar o lápis do papel em x igual a 1, colocar ele lá no 5 e depois retornar. E então, a gente poderia traçar o gráfico da função inteiramente. E, nesse caso aqui, como
a gente tem aqui f de 1 igual a 2, isso não é necessário. Eu consigo passar o lápis em toda a extensão do gráfico e sem retirá-lo do papel. Isso é a própria consequência da função ser contínua. Nesse nosso terceiro caso, agora nós temos a função definida em duas sentenças para intervalos distintos. Um para x menor do que 2 e outro para x maior ou igual que 2. Aqui nós precisamos verificar se os limites laterais em x igual a 2 são iguais. Se eles forem iguais, é porque a função ela simplesmente vai até um ponto e continua no outro. Eu não tiro o lápis do papel para traçar o gráfico. Ah, mas os gráficos vão ser diferentes. Bom, pode ser que eu tenha um gráfico, venha assim, depois vai para baixo. Tá? Eu verifico esse gráfico aqui no final, no GeoGebra com vocês. Então aqui, ó, o que a gente precisa saber? Primeiro, eu tenho quem é f de 2. O f de 2 está definido. Ele está definido nesta sentença. Por quê? Aqui eu tenho um maior ou igual a 2. Então nós sabemos quem é o f de 2. O f de 2 vai ficar 7 menos 2 vezes 2. 7 menos 4 dá 3. Então a gente tem o valor da função em 2. Eu preciso saber agora se os limites laterais coincidem. Eu vou até trabalhar o limite lateral à direita. Eu não precisava, porque eu tenho aqui a definição já da função. Então eu já sei que o limite lateral da função quando x tende a 2 pela direita vai ser 3. Então vamos verificar se o limite de f de x, quando x tende a 2, se ele bate com 3. Só lembrando, então a gente tem que ter o limite de f de x, quando x tende a 2, vai existir se ele for igual aos limites laterais. Então o limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, e vai ter que ser igual ao limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda. Tá? Essas coisas aqui vão ter que ser todas iguais para que o limite exista. Então, como é que a gente fica aqui com o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda? Eu vou ter que usar a sentença de cima, vou ter que usar essa sentença aqui. Então, a gente vai ter aqui limite, quando x tende a 2 pela esquerda, vai ficar x ao quadrado menos 1. E isso aqui não vai ter determinação, então não preciso me preocupar com isso. Vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. E o limite, quando x tende a 2 pela direita da função, vai ficar 7 menos 2x, que vai ficar igual a 7 menos 4, que também dá 3. Então, existe o limite da função, esse limite é igual a 3, é só observar a regra aqui de cima, e nós temos que o f de 2 é igual a 3, então a função é contínua. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra para a gente enxergar esse gráfico. Eu vou colocar aqui as duas funções. A primeira é x ao quadrado menos 1 para x menor do que 2. Ela vai ficar assim. E na segunda, 7 menos 2x para x maior que 2. Ela vai ficar desse jeito. Observe que eu não tiro o lápis do papel para fazer a função. Então ela é contínua. E aqui no x igual a 2, ela é definida pela segunda sentença. Então não há problema, a função é contínua, apesar dela dar essa mudança de comportamento brusco. Aqui isso não tem relação com a continuidade. Aí ela vai ter relação aqui com a curvatura dela, que vai sofrer uma mudança brusca, mas não com a continuidade. Então você pode ocorrer esse caso de ter as duas funções definindo em intervalos diferentes uma função maior e você ainda assim ter continuidade. Ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. Nesse nosso quarto exercício, nós temos aqui a função definida em três sentenças. Um para o x maior do que 4, um para o x igual a 4, que vai ser 2, e o outro para o x menor do que 4. O que nós vamos precisar? Saber se os limites laterais coincidem para que o limite da função exista e seja igual aos limites laterais. E eu verifico também se f de 4 é igual a 2. Isso aqui está me dizendo que f de 4 é igual a 2. Então, eu tenho que verificar se o limite de f de x, quando x tende a 4, é igual a 2. Para isso, eu vou verificar os limites laterais. Então, vou colocar aqui o limite da função quando o x tende a 4 pela direita. Como é que ela vai ficar? Vai ficar a função de cima. Vai ficar a sentença de cima. Vai ficar limite de 3x menos 10, que é igual a 3 vezes 4 menos 10, que é igual a 2. Até agora, tudo bem, porque o f de 4 é 2. Vamos dar uma olhada no limite
quando x tende a 4 pela esquerda. Aí eu vou ter que usar de baixo. Vai ficar 10 menos 2x. Então vai ficar 10 menos 2 vezes 4, 10 menos 8, que dá 2. Então, ótimo, o que nós temos? O limite da função existe, o limite de f de x, quando x tende a 4, é igual a 2, e eu tenho que f de 4 é igual a 2, então a função é contínua. Observa que, por enquanto, ainda está fácil. Vamos melhorar um pouquinho a qualidade desse exercício agora. No nosso quinto exemplo, a dificuldade está em você conseguir calcular o limite da função quando x tende a 0. Eu não preciso aqui, no caso, verificar os limites laterais, porque eu não tenho x maior do que 0, dado por uma função, e x menor que 0, dado por outra. Aqui não. A função é dada por x menos seno de x, dividido por x mais seno de x, quando x é diferente de 0, e 1 quando x é igual a 0. Então, a única informação que eu tenho é que o f de 0 é igual a 1. Eu não tenho outra. Eu preciso, então, calcular qual é o limite de x menos seno de x sobre x mais seno de x. Aqui, quando x tende a 0. Você deve observar que vai ficar seno de 0 é 0, então vai ficar 0 menos 0, dividido por 0 mais 0. Isso aqui vai dar 0 sobre 0, uma indeterminação. Como é que eu removo essa indeterminação? Você pode pensar que, vou multiplicar em cima e embaixo por x menos seno x, vou conseguir remover a indeterminação. Na verdade, você não vai conseguir. O que você precisa? Você precisa usar esse limite aqui. Dá um jeito de conseguir utilizar ele. Seno de x sobre x, quando x tende a 0, que você sabe que ele é igual a 1. É o limite fundamental. Então, a gente vai precisar, nesse caso aqui, dividir em cima e embaixo por x. Você precisa ter na cabeça que você multiplicar em cima e embaixo por um número, ou dividir em cima e embaixo por um número, desde que esse número não for 0, no caso da divisão, você não altera a função, você não altera os pontos da função, você não altera a imagem da função. Você simplesmente coloca um número, uma operação a mais para fazer na função. Só isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em cima e embaixo por x. Então, a gente vai ter aqui limite, quando x tende a 0, de x menos seno de x, dividido por x. O que eu fiz? Dividi em cima por x, eu dividi embaixo por x. Agora, você pode usar essa propriedade aqui dos números reais, qualquer número, né? A mais b sobre c é igual a A sobre c mais b sobre c. Essas propriedades que vocês estudavam aqui lá no início, quando vocês tinham, sei lá, 10 anos de idade, ninguém achava que isso aqui tinha importância. Observe que hoje em dia passa a ter importância. Então aqui vai ficar, limite, quando x tende a 0, em que em cima vai ficar x sobre x, menos seno de x sobre x, e embaixo x sobre x, mais seno de x sobre x. Esses aqui você vai poder cortar, x sobre x vai dar 1, porque x não pode ser 0, corta também. E esse limite aqui, seno de x sobre x, vai dar 1. Né? Então, você vai ter como resposta, depois aqui de retirar os cortes, a gente vai ter então 1 menos 1, dividido por 1 mais 1. 1 menos 1 dá 0, 0 sobre 2 vai dar 0. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra para verificar como é que fica esse gráfico, para a gente verificar que realmente há uma descontinuidade, porque o limite dá 0, mais f de 0 dá 1. Vamos dar uma olhadinha no GeoGebra aqui. No GeoGebra, então, eu vou botar aqui a função g de x igual a x menos seno x sobre x mais seno x. Ele vai ficar assim. Ela é meio... parece um macarrão aqui, né? Se eu colocar aqui o a, ponto 0 e 1, você vai observar que quando eu ando aqui, ó, eu tenho que sair, tenho que tirar o lápis aqui do gráfico, marcar lá o ponto 0,1, voltar e continuar. Então, a gente vai ter uma função descontínua aqui em x igual a 0. Na nossa última sequência de exercícios, nós vamos fazer exemplos de remoção de descontinuidade. Então ele fala aqui, ó, determine em A para que a função f seja contínua no ponto especificado. Ou seja, a gente tem uma função que a princípio é descontínua, mas eu quero que ela seja contínua. Então eu quero, aqui no caso, determinar quem é o valor de A para que f de 1 igual a torne essa função contínua.
Em outras palavras, eu quero que o a seja igual ao limite de x menos 1 sobre 1 menos x ao cubo, quando x tende a 1. Então vamos fazer isso. Vai ter o limite de x menos 1 sobre 1 menos x ao cubo, quando x tende a 1. Que aí a gente vai conseguir remover essa descontinuidade. Eu posso facilmente aqui utilizar, por exemplo, o Brio-Ruffini, como eu posso usar também a produto notável com 1 menos x ao cubo, dá no mesmo. Vou usar o Brio-Ruffini aqui só para a gente dar uma relembrada. Então no Brio-Ruffini, o que a gente vai ter? A raiz é 1, a gente vai ter 1 menos x ao cubo, que é equivalente a menos x ao cubo mais 1. Então aqui vai ficar menos 1 para o x ao cubo, 0 para o x ao quadrado, 0 para o x e aqui o 1. Primeira coisa que eu faço, desço 1, menos 1 vezes 1 dá 1, mais 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 0. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, mais 1, 0. Então, eu posso dizer que 1 menos x ao cubo é a mesma coisa que x menos 1, que multiplica menos x ao quadrado menos x menos 1. Agora, nós podemos... antes eu tinha que ter verificado isso aqui dá 0 sobre 0, né? E vai dar 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Então, dá 0 sobre 0. E eu vou já fazer a substituição pela forma fatorada de 1 menos x ao cubo. Então, vai ficar limite de x, quando x tende a 1, de x menos 1 em cima. E embaixo a gente vai ter x menos 1, que multiplica menos x ao quadrado, menos x menos 1. Com isso, nós vamos aqui poder fazer um corte, e esse corte vai permitir a continuidade do limite, removendo a indeterminação. Então aqui vai ficar o quê? O limite, depois que o corte vai ficar 1 dividido por menos 1 ao quadrado, menos 1 dá menos 3. Então se eu colocar aqui a igual a menos 1 sobre 3, nós vamos ter que f de x vai ficar igual a menos 1 sobre 3 se x igual a 1, ou seja, nesse caso, a função vai ser contínua. Basta eu substituir o valor a igual a 1 sobre 3. Agora, para fechar o vídeo, nós vamos determinar o valor de a para que a gente remova a descontinuidade, considerando essa função aqui. Agora é dividida em dois intervalos, né? Para x maior que 4, para x menor ou igual que 4, no ponto x igual a 4. Bom, como é que vai ficar aqui o limite lateral à direita da função? Então, limite de f de x, quando x vai tender a 4 pela direita. É igual a limite de raiz de x menos 2 sobre x menos 4, quando x tende a 4 pela direita. Em cima vai ficar raiz de 4, 2 menos 2 dá 0. Embaixo, raiz de 4 menos 4, que dá 0. Então a gente vai ter uma indeterminação. Eu vou ter que calcular também, eu vou exigir que esses limites sejam iguais, o limite quando x tende a 4 pela esquerda de f de x, que vai ser 3x mais a. Isso aqui é bem fácil, não dá indeterminação, vai ficar 3 vezes 4, 12 mais a. Então eu quero aqui que esses dois limites sejam iguais para que o limite exista. Por acaso, aqui eu tenho quem é o f de 4. O f de 4 vai ser 3 vezes 4, porque aqui eu tenho menor ou igual, 3 vezes 4, 12 mais a. Pessoal, que bate com o limite quando x tende a 4 pela esquerda. Porque a função é definida ali para x menor ou igual a 4, então eu estou contando também o 4. Bom, de qualquer maneira, o nosso objetivo vai ser resolver esse limite aqui. E aqui, como é que eu vou fazer esse limite? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais 2, né? Já resolve o problema. Então, vou multiplicar aqui em cima e embaixo por raiz de x mais 2 sobre raiz de x mais 2. Que vai ser igual a limite, quando x tende a 4 pela direita, raiz de x menos 2 vezes raiz de x mais 2 vai ficar igual a x menos 4. E embaixo, o que nós vamos ter? X menos 4, que multiplica a raiz de x mais 2. Aqui é uma coisa boa, eu posso cortar. Cortei. Nós vamos encontrar o quê? Limite
em cima 1, embaixo raiz de x mais 2, quando x tende a 4 pela direita. Isso aqui vai ficar, raiz de 4 dá 2, mais 2 vai ficar 1 sobre 4. Então o que nós precisamos fazer agora? Eu preciso que o limite quando x tende a 4 pela esquerda seja igual ao limite quando x tende a 4 pela direita, para que o limite exista. Então, nós vamos forçar 12 mais a igual a 1 sobre 4. Em outras palavras, a vai ficar igual a 1 sobre 4 menos 12. Como é que a gente faz isso? 4 vezes 12 dá 48. Então, vai ficar 1 menos 48 menos 47 sobre 4. Se eu tiver isso aqui, então a gente vai ter continuidade na função. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que tenha trazido luz ao entendimento da matéria. E a gente se vê ainda por aí. Valeu, um grande abraço. Tchau.